Olá, estamos aqui mais uma vez para mais um podcast do Uniprocessos, trazendo a parte de concursos para vocês. Hoje nós vamos falar dos principais desafios para aprovação no concurso do Detran, que está chegando aí, né, professores? Hoje nós temos aqui duas presenças ilustres dos nossos queridos professores. Professor Jaime Amorim, que a gente estava conversando aqui, que você veio na outra encarnação já, né? Quase. Algumas vezes, né, professor Jaime Amorim, que é analista do Detran também, professor de Código de Trânsito, né, professor? Isso Não mesmo. Passa nada. Nada. Em branco. Com certeza. Fala tudo que cai, gente, porque o importante é isso, né, professor? Às vezes nem dá tempo de aprender tudo, mas dá tempo de aprender tudo que é significativo para o concurso. Com Isso certeza. é importante. E nossa querida professora Josiane, que está aqui, que dá lei orgânica maravilhosamente bem, também é agente do Detran, então, assim, sabe bem do que está falando, de como que é o concurso, porque tanto um quanto o outro já passaram por isso. E isso é muito importante e a gente dá muito valor aqui no processo concursos, no Uniprocessos, porque é importante, porque vocês já estiveram no lugar do aluno e sabem o que precisa, né? Sim. Antes de mais nada, respirar fundo, decidir, traçar, não é isso? Métodos, metas, porque é uma estratégia de guerra, né, professores? Sim. É uma estratégia de guerra para a gente passar aí Verdade. no concurso, mas com 32 anos de experiência, a gente sabe que é possível e dá certo, principalmente acompanhado de bons professores como vocês são. Queria Obrigada. começar falando sobre esse concurso do Detran que tá para sair provavelmente esse semestre, não é isso, professores? E com um grande número de vagas. O último concurso para agente do Detran, que é o esperado, né? Está aí previsto ao menos, né? 85 vagas, contratações imediatas, não é isso? E mais 300 de cadastro reserva. A pergunta que não quer calar, professor, é cadastro reserva mesmo ou eles chamam muita gente? Podemos pensar, então, que nós temos quase 400 vagas para a gente? Ô, Claudine, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui nesse bate-papo tão gostoso, a professora Josiane, minha colega de trabalho. Quando você falou 32 anos de experiência, eu pensei que você estava falando do tempo que eu tenho de Detran. Porque eu também tenho 32 anos de Detran, né? Seu processo tem 32 anos. Então nós começamos fazendo juntos. Agora dia 9 de setembro. Pois é, eu faço dia 10 de dezembro. Tá vendo? Então começamos juntos. Começamos juntos. Mas assim, pra gente é sempre uma grande, né, assim, alegria estarmos aqui. O Processos é uma casa que me recebeu como professor já há muitos anos atrás. E ao longo dos anos a gente sempre tem experiências muito boas aqui. E em relação ao concurso do Detran, é muito esperado, como você mesmo bem destacou, já temos aí mais de 12 anos sem concurso para o cargo de agente. Gente, né? Muito tempo, né? Muito tempo. Assim, só vale a pena salientar rapidamente que nós tivemos um concurso do Detran o ano passado. em dezembro do ano passado, mas foi para a carreira de atividade de trânsito. Carreira essa que é composta dos cargos de técnico e de analista, que é o cargo que eu ocupo, que é qualquer nível superior, e técnico de nível médio. E nessa carreira a gente também tem um concurso de especialista de trânsito, que é um nível superior específico, que tem uma expectativa, inclusive, de sair junto com o concurso de agente. Ah, então pode ser que saiam outras vagas além de agente. O detalhe é só que o especialista são poucas vagas. Então, é uma vaga para jornalista, é uma vaga para pedagogo. A gente não sabe a quantidade exata de vagas ainda. Nem as especialidades e que nem as serão especialidades, exigidas, exatamente. Né? Mas o concurso de agente é muito esperado, até porque o cargo de agente é um cargo que se destaca muito dentro da autarquia, né? A Josiane depois até vai falar um pouquinho sobre as atribuições do cargo, mas assim, a expectativa é muito grande dessas 85 vagas de imediata,
mais os 300 cadastros de reserva. Lembrando que o Detran, ao longo da história desses 32 anos que eu lá estou, todos os concursos que nós tivemos, nós zeramos o cadastro de reserva. Isso aí é muito Isso bom é saber, muito né, importante. professora? Porque o pessoal às vezes acha, não, mas tem poucas. O pessoal fala que são 400, quase 400, mas só são 85. Não, efetivamente, os alunos, os candidatos são chamados, né? E ainda mais também porque nós temos assim uma expectativa também de muitos servidores que vão se aposentar ao longo dos anos, dentro da validade do concurso, que vai gerar, na verdade, então, vacâncias. E agora, uma lei distrital que nós temos permite, inclusive, a contratação dos chamados excedentes, desde que haja vaga e que haja disponibilidade, o quê? Orçamentária. Então, o que permite, então, a gente ter uma expectativa talvez até um pouquinho maior dessa quantidade de vagas. Mas vamos ficar nesse foco aí, que é o que a gente tem hoje a princípio. Sim, professor. Mas para a gente, professora, é exigido curso superior. Sim, curso superior em qualquer área de formação. Então, gente, tecnólogo é curso superior. Vale também. Qualquer área de atuação. Compensa demais, né? O aluno que ainda não tem curso superior, tentar um curso aí tecnólogo, porque são 2 anos para se mais formar. Aqui, né, professora, no processos, Sim. Os nossos cursos tecnólogos, eles são totalmente voltados para concursos. O aluno tem em sua grade direito constitucional, noções, né, de constitucional, administrativo, informática, língua portuguesa, com o viés. Nós temos muitos alunos egressos dos tecnólogos, né, que são aprovados principalmente nas carreiras policiais, principalmente. Que legal. E depois de 2 anos, o aluno pode optar por fazer um bacharelado, né, que o módulo básico é bem parecido, né, e nós temos alguns cursos que são mais para a área jurídica, outros para mais áreas de finanças e outros para a área de gestão. Então, por exemplo, serviços jurídicos ou secretariado jurídico, o aluno faz 2 anos, depois com mais 3 ele completa o direito. Na área de finanças, 2 anos, mais 2 anos ciências contábeis. Na área de gestão, 2 anos, com mais 2 anos administração pública ou administração. Nossa, aproveita bastante para o concurso. Muito bom. Vou aproveitar para falar, muitos alunos me perguntam se ainda dá tempo de fazer um curso superior para fazer o concurso do Detran. O concurso do Detran é um concurso demorado, porque tem muitas etapas. Sim. Além de prova objetiva, geralmente tem discursiva, tem psicotécnico, tem avaliação de vida pregressa, tem curso de formação profissional, TAF, que é o teste de aptidão física. Sim, que é então, importante. são muitas etapas. O meu, por exemplo, demorou quase 1 ano de etapas. Foi o último, né? Então, um ano de etapa, até que a gente tenha banca contratada, até que saia edital, provavelmente vai dar tempo. Dê tempo para esse aluno fazer o curso dele. E se ele, olha que legal, se ele não conseguir terminar o curso superior, ele pode, hoje a legislação, a Lei Complementar 840, permite que o aluno aprovado dentro do número de vagas peça para ficar no final de fila da nomeação. Isso é legal. Então, assim, é possível o aluno que ainda não tem curso superior se preparar para esse concurso também. E como que é o cargo de agente? Vamos sair um pouquinho do concurso em si para a pessoa saber, porque tem muita gente que assim está fazendo qualquer concurso. Também a gente vai falar sobre isso, né? Mas assim, o que faz um agente de trânsito, professora? Sou hiper suspeita para falar, mas eu adoro o meu cargo, eu adoro o Detran. Muita gente, quando fala em Detran, em agente de trânsito, só pensa em multa. Agente de trânsito não multa apenas. Autuar o infrator, o condutor infrator, é uma das atribuições, uma das várias atribuições que existem no cargo. O agente de trânsito, eu costumo falar que a principal missão dele é preservar vidas. E a gente preserva vidas prevenindo acidentes, permitindo maior fluidez das vias. Então, o trânsito hoje, o Detran ele tem uma missão de melhorar a fluidez. Então, tem várias possibilidades de trabalho dentro da autarquia. Hoje, lá no Detran, é possível o agente trabalhar nas equipes de rua, nas ruas. É possível trabalhar fazendo vistorias veiculares. É possível trabalhar em unidade de videomonitoramento. O que é a unidade de videomonitoramento? É onde eu atuo hoje. Eu acompanho o trânsito do DF por meio de
vídeos. Eu acompanho, faço a fiscalização por vídeo monitoramento. É possível trabalhar nas unidades de motocicletas. Tem várias oportunidades. Tem unidade de operação aérea. Então, diversidade de trabalho não falta no Detran. Além do que também a gente ainda tem alguns agentes que também atuam também na área administrativa da própria diretoria de policiamento e fiscalização de trânsito, também cuidando da parte, por exemplo, de licitações, né? Que são licitações específicas, né? Que a gente faz em relação à compra de material que nós utilizamos na parte de unidade de logística, cones, barreiras, tudo isso são as atribuições do cargo de agente de trânsito. E aí, como a Josiane falou, o pessoal fica muito focado, que a gente vai multar. Na verdade, você que está estudando... E muito trabalho na rua você também, que está estudando... Pensa que o agente só fica na rua. Fica ligado, que o agente ele não vai multar, não. Ele vai lavrar o auto o quê? Ele é de infração. Ele é o agente da autoridade de trânsito. Então, compete ele a lavratura do auto de infração. Tanto que se cai em prova, já fica ligado. O agente do Detran multou, a questão está errada. Ele lavrou o auto o quê? De infração. Como prevê o artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, que é a matéria específica do nosso concurso. E Código de Trânsito é aqui no processo com o Titio Amorim. Né, Titio Amorim? Vamos aproveitar que a gente está falando do cargo, porque esse concurso agora vai ser específico para a gente, provavelmente há muitas vagas, mas para quem está nos ouvindo saber também as atribuições dos outros cargos, né, professor? Que o senhor disse, de analista. O de analista e o de técnico. Nós acabamos de ter o concurso no ano passado. Foi agora o ano passado. São cargos que atuam na área administrativa, bem como também na área de atividade fim, porque o Detran DF, Claudine, ele tem algo diferente dos outros Detrans. Que isso, inclusive, é até conteúdo de prova. Então fale aí, sempre em todas pode cair, hein, gente? Porque pode cair. Se nós olharmos o Sistema Nacional de Trânsito, que envolve um conjunto de órgãos da União, estados, DF e municípios, e que os órgãos desse sistema têm, como a Josiane bem destacou, na verdade, o dever de garantir o direito ao cidadão ao trânsito seguro. Compete aos Detrans, de um modo geral, analisando o artigo 22 do CTB, a parte que envolve o registro de veículos, o licenciamento, o emplacamento, bem como a parte de habilitação, processo de formação de condutores, tudo isso compete aos Detrans. A parte de mobilidade urbana, dentro das cidades, é de competência dos órgãos municipais. Sim. Porém, no Distrito Federal, nós não temos municípios. Nós temos regiões administrativas. A professora Josiane, que é de lei orgânica, sabe muito bem disso. Atualmente, nós temos 35 RAs. E dentro dessas RAs, nós temos então as chamadas vias urbanas, que ao Detran compete implantar, manter e operar o sistema de sinalização viária, horizontal, vertical, semafórica, bem como a fiscalização de trânsito. Sim. Fiscalização essa que é exercida pelo cargo de agente de trânsito. Já a parte de engenharia, por exemplo, é uma atribuição que pode ser exercida pelos técnicos ou até analistas. Eu, por exemplo, assim como a Josiane, eu estou lotado hoje na diretoria de engenharia. Sim. Então eu acompanho, por exemplo, a implantação da sinalização horizontal, vertical, bem como hoje a implantação, inclusive, da questão de iluminação nas faixas de pedestre. Então é uma competência, por exemplo, também do meu cargo, no caso de analista. E aí, então, nós temos então essas atribuições, mas como o técnico analista do concurso foi ano passado, quem não fez, perdeu. Mas pode estar pensando em fazer aqui. Eu acho que tem que fazer o de agente agora. E fazer também em outros estados, porque, Sim. né? Porque isso é que é importante também para o aluno que está estudando para concurso, que nós estávamos falando aqui um pouquinho antes, que a gente acaba conversando um pouquinho, mas a gente traz para cá também, que vai ser gravado, né? Que a pessoa, principalmente agora, professores, assim, com essa promessa, não só promessa, estão saindo efetivamente muitos editais para vários concursos. E aí a pessoa pensa assim, vou começar a fazer. E aí faz banco, faz tribunal, faz Detran, faz PM. Começa a tirar para tudo que é lado, né? Fazer a prova, a pessoa pode até fazer, até mesmo para treinar, mas estudar, não é, professores? Me corrijam, por favor, se eu estiver errada. Não está errada. Tem que focar. Tem que ter um foco. Tem que focar. Por isso que aqui, no processo de concursos, nós temos, por exemplo, carreiras policiais, que é o básico, né? Para carreiras policiais, quais sejam PM,
Polícia Civil, Detran, Detran está nisso aí. Sim. né? Polícia Rodoviária, Polícia Federal, Polícia claro Penal, que Polícia Penal, claro que quando saem os editais, aí sim vai ver a a legislação, parte específica, a exatamente. parte específica, né? Hoje nós temos uma turma para o Detran, porque, gente, não dá para esperar, né, professor? Nunca, Não. jamais. Para sair o edital, para começar a estudar, não dá, né, É professora? muito conteúdo. O ideal é que o aluno estude antes da publicação do edital, até mesmo antes da contratação da banca. É porque a gente ainda não sabe, né, qual será a banca. Sim, Ainda não, né? não sabemos. Então, o momento ideal para começar é agora. 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 Qual foi a banca, professora? Do A seu meu concurso foi em 2012, foi a Funiversa. Ah, foi Hoje, Universo. banca extinta. É. Então a gente realmente não. Mas não- assim, a gente tem alguns referenciais Do ano observando. passado, é. A última prova do Detran de técnico e analista foi a IBFC. Uhum. Mas nós tivemos, por exemplo, agora já na Polícia Militar, já foi a OCP. Nossa. Então a gente pode manter mais ou menos esse padrão de estudo com base nessas bancas, né? Porque não vai sair muito disso. E como a Josiane bem destacou, é importante você começar a estudar bem antes. No caso do Detran, por exemplo, que nós temos a legislação de trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro não é um conteúdo que cai em todos os concursos. Sim. E é um conteúdo específico. muito específico. Então ele cai para o Detran, cai para o DR, que também tem uma expectativa do concurso do também, DR sair. O processo está em andamento, assim como o concurso do Detran. Então nós vamos ter também vagas para o cargo do DR, também de agente de trânsito do DR. Também de agente. E também na área administrativa do DR também. Olha, Que oportunidade de equipara-se estar estudando. aos técnicos e analistas do Detran. Uhum. Então, esse conteúdo, por exemplo, também será abordado nesses concursos, bem como a Polícia Rodoviária. Mas como você bem destacou, Claudinho, nesses concursos, as resoluções do CONTRAN, elas são algo muito específico e que podem fazer a diferença. Sim. Por exemplo, a Josiane hoje trabalha na questão de monitoramento das vias. Uhum. Por que a gente pode monitorar as vias por câmeras de segurança? Porque existe uma resolução do CONTRAN Sim. que regulamenta essa atividade. Essa resolução é matéria de prova. Agora, Despenca, né, professor? não, cai na prova com certeza. Despenca. E isso para um aluno que está se preparando, porque quem está estudando para carreiras policiais, ele vai ter o quê? Constitucional, administrativo, penal e processo penal, que também cai para o Detran. Língua portuguesa. Língua Não portuguesa. pode esquecer de língua portuguesa. Informática, língua portuguesa jamais. Redação, Redação, prova discursiva. Né? Exatamente. Mas essa parte específica, ela pode fazer a diferença exatamente na sua prova. Por isso que é importante começar a estudar o quanto antes. É uma preparação. No caso da prova discursiva, professora, como é a prova discursiva para o cara, pelo menos como foi a prova discursiva, né, para a gente? A minha prova discursiva abordou sobre violência no trânsito. Espera-se que a prova discursiva da próxima prova também seja algo relacionado a trânsito. Então, o que eu recomendo aos meus alunos? Que leiam constantemente sobre trânsito. Sobre trânsito. Provavelmente, eu acho que não, provavelmente não vai fugir desse tema. É, porque é muito importante a prova discursiva, né, Sim, professores? Porque sim. você alavanca lá, né, já você é melhor classificado. E é eliminatória. E Se é não eliminatória. conseguir a nota mínima, o concurseiro, o candidato é eliminado do concurso. Então, imagine, você estuda as disciplinas, mas não se prepara para elaborar uma boa redação. Você é eliminado do concurso. Não pode, né? Porque eu sempre falo para os alunos que tudo é importante num concurso, Sim. porque tem a nota de corte, tem a concorrência, tem Sim. isso tudo. Mas língua portuguesa, a redação, a prova discursiva Tem que se preparar. É fundamental. é Não pode fundamental. subestimar. É fundamental. Na Sim. prova de analista que nós tivemos em dezembro, Uhum. o tema da redação fez uma abordagem também com a parte do direito civil. Foi um estudo de caso, Foi né, um estudo Jaime? de caso, foi. E então ele contou uma história da pessoa dirigindo o veículo na via pública, foi desviado um pedestre que estava sob a influência de álcool e acabou atingindo um outro veículo que era um caminhão. Uhum. Então a pergunta, ela trouxe algo do CTB, mas trouxe algo também do direito civil. Agora, o que acontece? Atualmente, os nossos agentes do Detran, eles podem lavrar o termo circunstanciado nos casos de crimes de trânsito, tipificados no CTB. Isso também pode ser uma boa dica para a gente estudar, porque de repente pode ser que ele faça algum paralelo com a parte de penal ou processo penal
relacionado com o trânsito e relacionado com o termo circunstanciado, que isso é uma novidade. Por exemplo, no concurso da Josiane, ainda não era competência do agente de trânsito lavrar o termo circunstanciado, mas isso ao longo do tempo acabou existindo. Então, também é uma boa dica de você fazer o paralelo do CTB com outros conteúdos, como a parte de penal, por exemplo. Excelente dica. Excelente dica. Quer dizer, muitíssimo importante. Sim. O CTB. Demais. Sim. Código de Trânsito Brasileiro. No meu que concurso teve peso 2. Legislação de trânsito teve peso 2. Acredito que no próximo também vai ter técnico peso analista 2. também foi peso 2. Técnico analista. Então isso é muito importante. Uma Sim. coisa que é importante, que a gente também podia falar para quem está assim, vou fazer o concurso do Detran, quero fazer o concurso do Detran. Uhum. Isso é importante, né, professora e professor? Para o aluno fazer esse esquema de estudo, porque, obviamente, a legislação de trânsito que tem peso 2 tem que ter peso 1000 na hora de estudar, porque vai ser um diferencial. Sim. Como é que vocês, cada um com a sua visão, né, que o aluno deve começar a estudar? Por onde ele deve começar a estudar para esse próximo concurso, né? Você fala em relação à legislação de trânsito? Legislação de trânsito, constitucional, as matérias que estão previstas para esse concurso, né? O senhor é especialista, lógico, na lei de trânsito, a professora na lei orgânica do DF, mas não é só isso. E o aluno, ele realmente tem que fazer uma estratégia de estudo para o Detran, porque senão não dá. Também não dá para estudar só legislação de trânsito, nem só lei orgânica, nem língua portuguesa para redação. Tem que ter um equilíbrio vendo qual é a matéria de peso 2, qual é a que não existe menos importante. Não vou falar que não tem importância, porque todas têm importância para aprovação num concurso. Vamos considerar que o aluno já estivesse num ritmo de estudo. Considerando isso, e considerando que ele agora, então, focasse para o concurso do Detran a partir de agora. Isso. Então, a primeira coisa que ele deve fazer é, inclusive, dar uma olhadinha no edital passado para servir de referencial para ele. Né? Nós sabemos que muitas coisas foram acrescidas do edital passado. Por exemplo, agora nós temos aqui no GDF a obrigatoriedade da política pública para as mulheres, também como matéria de concurso. Então, isso já não estava no edital passado. Né? Mas o que acontece? Se ele fizer esse ajuste, pegando o edital passado, ele vai, com certeza, ele vai conseguir criar uma agenda de estudos onde ele encaixe esses conteúdos, os que têm peso 2, no caso, é a parte mais específica, que é a legislação de trânsito, as resoluções. Elas deveriam aparecer, tipo, quando aparece informática uma vez na sua agenda, a legislação teria que aparecer o quê? Duas vezes. E outra coisa, esquecer, porque a legislação de trânsito tem nada a ver com a prática de você dirigir veículo na via pública. Muita gente confunde. Né? Eu já sou motorista. Já sou motorista. Não precisa estudar a legislação. Já estudei para a prova, eu sei de tudo. Isso é bom, professor, você falar disso. Acabei de tirar a carteira. Não, sei tudo. Sei tudo. Tem nada a ver. Não, eu sou motorista, então eu sei tudo. Sabe? Abordagem muito diferente. Principalmente você não deve fazer na prova o que você faz na rua, começando por aí. Pelo amor de Deus. Né? Mas assim, eu acho que o estudo é mais ou menos isso mesmo. E aqui no Processos nós temos, inclusive, né, nas nossas turmas, a divisão de conteúdos, que o aluno que é nosso aqui, inclusive, ele pode seguir a nossa divisão para que ele possa estudar e alcançar o objetivo. Para quem está nos assistindo, tomar nota, no meu concurso, o que teve peso 2? Legislação de trânsito. O que é a legislação de trânsito? As resoluções, como o Jaime já explicou, as resoluções do CONTRAN e o CTB. Também teve peso 2 o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, uma portaria interministerial e a lei de número 5.553, uma lei federal. Então, essas 4 disciplinas aí tiveram peso 2. Eu começaria estudando essas disciplinas com peso 2. Eu daria prioridade. Eu posso deixar de estudar as outras? Não. Mas como já me falou, né? A gente vai priorizar, a gente recomenda que você priorize aquilo que tem peso 2. E, gente, língua portuguesa, eu sempre falo, em qualquer concurso. Sim. É a base. Por causa da redação.
Por E tem causa da muitas prova questões. discursiva. E são muitas questões. Né? E são muitas questões. Então, tem. Ou seja, né, professores, tem que começar a estudar já, Sim. agora, anteontem. Terminou aqui o podcast, aí começar a estudar. Já começar a estudar. Porque, gente, lógico, cada um só precisa de uma vaga, né? Mas são muitas vagas, muitas oportunidades. Hoje o inicial está quanto, professor? O inicial para a gente? No edital vai constar o valor basicão. Eu falo que o são os inicial. vencimentos. O Jaime ensina isso quando fala sobre Lei Complementar 840. No edital consta só o básico sem vantagens. Vantagens são auxílios adicionais, gratificações. Então, o que vai constar no edital? R$ 7.565,75. Isso é o que vai constar no edital. Mas o que o agente vai ganhar inicialmente na prática? Inicial, na já? prática. Isso é só do Tomei edital. posse. Isso é- é o valor do 30 edital. dias. Isso é remuneração básica. Básica, que a gente chama que o Jaime ensina, são os vencimentos. São os vencimentos. Sim. Na realidade, quando a gente leva em consideração os adicionais, as gratificações, todas as vantagens que a gente pode receber, inicialmente a remuneração vai ser a partir de R$11 mil. A partir de R$11 mil. Muito bom. Então, né, esse vai ser o professora? valor inicial aí que um agente de trânsito vai receber. Hoje a nossa A partir de. a nossa remuneração básica hoje dos servidores do Detran é composta de um vencimento básico. Uhum, Nós temos mais 2 gratificações. uhum. No caso do cargo de agente, tem a gratificação de atividade, que nessa também, inclusive, todos os cargos do Detran recebem. Gratificação de atividade é se você é alocado em Na verdade, é dependendo uma da gratificação onde você vai. Independente de onde você você tá está lotado. lotado. Ah, E Todo tem uma agente outra, recebe. e tem uma outra gratificação, que é chamada de GCO, que é a gratificação de compensação orgânica. Essa remuneração básica, o vencimento básico, mas essas 2 gratificações compõem a nossa remuneração básica. Sim. Além disso, aí nós temos, por exemplo, os auxílios, como a Josiane falou, que na Lei Complementar 840, aproveita a dica aí, quem está estudando, isso. faz parte das vantagens previstas na lei. Sim. As vantagens que são variáveis na Lei 840 são as vantagens pessoais, relativas ao trabalho, temos as vantagens de caráter indenizatório. Indenizatório, temos o auxílio alimentação. E o auxílio alimentação ele é sem contrapartida. Só o auxílio alimentação do Detran gira em torno de mais, eu vou arredondar o valor, Sim, tá? sim. Mais ou menos uns R$ 1.400. Isso. O auxílio alimentação. O Detran tem uma outra vantagem de caráter indenizatório que é muito interessante, que é o chamado auxílio saúde. Isso foi uma conquista que nós conquistamos ao longo de muita luta dentro do Detran. O auxílio saúde é uma bênção, na verdade, porque o Detran ele te reembolsa até 90% do valor do seu plano de saúde. Então você Nossa, faz a contratação do seu maravilha. plano de saúde. Qualquer um. Você pode fazer qualquer um. Ou você pode fazer independente, ou até pela participação com os demais servidores, via associação, via os convênios que o próprio órgão te oferece. Uhum. Então você vai, faz o seu plano de saúde, você faz o pagamento do seu plano de saúde, entrega o comprovante no Detran, você será reembolsado no valor de até 90% do seu plano de saúde. Contempla você, o cônjuge, os seus filhos, os dependentes que você possa comprovar. Inclusive até pai e mãe, caso eles sejam dependentes também financeiro seu. Entendi. Então isso tem sido assim uma grande vantagem para nós servidores do Detran. Além disso, tá, nós temos, por exemplo, situações onde nós podemos ter as vantagens relativas ao trabalho. Um exemplo clássico, no nosso caso do Detran, é a insalubridade. Então o servidor trabalha no local que é insalubre. Então ele tem direito a receber insalubridade também como uma vantagem variável. Como, por exemplo? Vamos supor que a pessoa é um agente de trânsito, ele vai participar da chamada que nós chamamos de Operação Fumaça. Vai fazer o controle da emissão de gases poluentes nos veículos movidos a óleo diesel. Sim. Ele tem direito, então, a receber insalubridade. Outra vantagem relativa ao trabalho que a gente também pode receber, que é o chamado adicional o quê? Noturno. Sim. Por exemplo, hoje, sim, porque tem... eu estou trabalhando agora no período noturno. Uhum. Então, eu trabalho na engenharia à noite. Trabalho também por escala. E eu estou recebendo adicional noturno. Mas no dia que eu deixar de trabalhar à noite, aí eu vou deixar de receber adicional noturno, Sim. porque é uma vantagem variável. Foi o que ela então quis dizer. As nossas vantagens podem chegar até isso aí. E tem mais uma, Josi,
que depois que a gente... Aí é só para quem já está lá trabalhando, quem é servidor. Sim, ele, mas é bom a pessoa saber, né? Sim. Vou fazer um concurso, vou estudar pra caramba, Ele né? tem Vou ficar aí 1 ano e meio fazendo concurso. Ele pode participar a critério da administração, de acordo com a necessidade da administração, do chamado serviços, o quê? Voluntários. Bancas. Banca examinadora. Também banca examinadora. Que também é outra bênção. Você, então, faz o curso de examinador, você vai, então, avaliar as pessoas que vão se habilitar. E aí, então, você recebe uma gratificação por isso também. Um agente que... Para quem for começar agora, se esse agente for trabalhar em voluntários, em bancas, ele consegue, é lógico, se trabalhar em todo o tempo livre, ele consegue uma remuneração de aproximadamente 15 mil, 16 mil reais. Muito Isso bom, inicialmente. Né? Inicialmente. Muito bom, muito bom. Então, assim, vale a pena Tem muita investir. oportunidade no Detran. As pessoas ficam pensando lá só no salário básico, né? Pensa assim, não sei se eu vou fazer. E fora a vantagem de você estar estudando para o Detran e aproveitar muita coisa para outros Sim. concursos Exatamente. das carreiras policiais. Essas vantagens... Inclusive DR, que também está para sair, Sim. né, professor? As vantagens que o Jaime citou agora, elas não estarão no edital. É bom reiterar isso. Não, claro. A tabelinha, Vantagens muita gente variáveis. procura tabela de plano de carreira. Você vai procurar a tabela de plano de carreira na internet, você vai encontrar a remuneração a partir de 7.500, o valor que eu já citei aqui. Mas, na prática, o valor, né, acrescido de vantagens, como o Jaime já mencionou. Várias possibilidades, Sim. né? Sim. Então, o Detran é um excelente concurso, né? Sim. Uma excelente carreira. No concurso, no sentido assim, para fazer o concurso, Sim. né? Maravilha, professores. E essa vantagem, né? Às vezes o aluno fala assim, vou fazer um concurso e é muito específico, ele fica preso ali, né? Exatamente. Porque hoje a gente tem que pensar realmente em todas as possibilidades, né? Quais são as portas que eu vou abrir? Otimizar tempo, né? Porque a concorrência é grande, né, professor? Muito grande. Mas é possível, né, professora? Com certeza. Uma questão de não só estudo, mas estratégia. Obviamente, quanto mais você estuda, mais sorte você tem. Sim. Mas é necessário estratégia. Como, por exemplo, treinar. Fazer muitas questões de concurso anteriores, né? Sim. Porque chega uma hora, principalmente quando sai qual vai ser a banca, tem que entender como a banca entende de cada assunto, Sim. né? Porque a bibliografia é muito ampla e às vezes eles não colocam qual é a bibliografia, mas os senhores professores já sabem o que cada banca, de que maneira... O estilo da banca, né? O estilo da banca, Uhum. né? Vai pedir. E outra coisa que é muito boa, quando você faz questão, chega uma hora que mesmo que o avaliador queira, não tem como ele inventar uma pergunta diferente. Sim. Fora que como repetem questões. Muito. Às vezes você olha ali e fala assim, Jesus, é a letra A. Né? Que você já fez aquela questão, é a letra A. Né? Independente do que está escrito. É verdade. Então é muito importante, não é, professor? O treinamento é fundamental, né? Eu sempre digo que primeiro, para a pessoa passar no concurso, ela primeiro tem que ter fé, acreditar. É verdade. Porque se você não acredita em você mesmo, ninguém vai poder fazer nada. Sim. Isso. Nós, professores, não podemos fazer nada. Não, Então, se as pessoas conseguem, eu também consigo. claro, Eu sou capaz. claro. Tem que ter muita disciplina. Então, eu costumo dizer que as pessoas têm que parar até de namorar. Ou lá no Detran mesmo tem um rapaz... Não, professor, não é Lá no tanto, né? Detran, tem que parar de namorar, dependendo da Tem situação. que ter horário para namorar. Horário para namorar, Horário, tem que concordo, ter estratégia concordo. para namorar também. Pelo amor de Deus. Depois que passa no concurso, todo mundo fica bonito. Lá no Detran tem um rapaz lá no Detran, pensa no homem feio, gente. Um menino feio. E esses dias eu tava chegando lá, ele até gritou, professor, de longe, casei. Eu falei, não acredito. Quando ele mostrou o celular com a foto da minha, eu falei, moço, Homem, você orou rapaz. demais, que essa mulher não fez nenhuma oração, não é possível. Aí eu falei pra ele, mas deixa eu ver o contra-cheque. Aí eu entendi o motivo pelo qual. Ele ficou bonito. Professor. Ficou bonito. Gente, você que tá em casa, estuda, porque contra-cheque deixa todo mundo bonito. Tô te falando. Mas também tem que ter organização. Claro, E aí, estratégia. a estratégia que nós estamos falando, o treinamento, o estudo, a aula teórica, revisar os conteúdos. Organizar a rotina é Exatamente. essencial. Eu acho que antes
do aluno começar a se preparar, ele tem que organizar a sua rotina. Primeiro passo, eu acho que é esse. Fazer uma planilha com todos os horários organizados. É fé, disciplina e organização. Sim. É o tripé que eu chamo para passar no concurso. Tem que ter essas 3 coisas aí. E principalmente começar, né, professor? Porque Sim. tem que começar, porque fica assim, vou fazer um concurso. Amanhã eu vou fazer esse concurso. Não, segunda, começa domingo, gente. Domingo é um bom dia para começar a estudar, Sim. né? Não é assim? Eu falo assim, não, gente, dieta é bom, é domingo, começar a estudar é domingo. Porque se você consegue, você vai. Verdade. Sim. Mas brincadeiras à parte é isso. Tem que ter determinação, né? Traçar lá sua meta, mas principalmente fazer o caminho, né? Porque não adianta estar lá, quando eu passar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Tem que dar o primeiro passo. De cada vez. Exatamente. Né? Para chegar lá, que senão não vai. Professores, então, quer dizer que é um concurso, poxa, é um concurso maravilhoso, 400 vagas aproximadamente, podendo ter até mais, né? Podendo chegar até mais. Por conta do pessoal que está aí já aposentando, se aposentar. Não é isso, professor? Tem muita gente aposentando no Detran. Na verdade, nós fizemos um levantamento, por isso, inclusive, a questão da quantidade dos 300 cargos. Hoje nós temos mais ou menos 150 cargos vagos. São 155 cargos vagos. Mais ou menos. Fora que nós temos aí. 155 nós temos pessoas já vagos que. Hoje. Nós devemos o concurso vai demorar uns 2 anos, mais ou menos, para finalizar, né? Sim. E eu acredito. Se sair agora. Eu acredito que nós devemos ter aí quase 100 pessoas, 100 agentes em condições de se aposentar. Eu acredito. Entendeu? Muita que podem se aposentar a qualquer momento. Sim. Por quê? O que acontece? Com esses lapsos temporais que nós temos aí ao longo dos anos de concurso, por exemplo, o último que nós tivemos tem 12 anos. Então, isso faz com que a carreira, as pessoas vão ficando envelhecendo, elas vão atingindo os requisitos para se aposentar, e o que gera vacância nos cargos. Então, a expectativa é que muita gente se aposente. Por isso, inclusive, que o processo do concurso já tem uma expectativa de chamar 300 pessoas para completar o cadastro de reserva. Então, assim, vale a pena estudar, né? Vale a pena você se dedicar. Como nós falamos aqui, é um concurso que tem muitas vantagens, tá? A atribuição do cargo é uma atribuição muito gostosa de desempenhar. Preservar a vida, gente, lidar com vidas, garantir às pessoas o direito ao trânsito seguro. Você vai participar da mobilidade da cidade. Isso é fundamental. Isso é importante. Tá? E assim, outra coisa também que é muito importante, nós temos uma escala de trabalho, que é uma escala que ajuda muito você trabalhar, por exemplo, num sistema de 12 horas por 36. Você consegue ter outras atividades, inclusive. Todos os cargos são assim no Detran? O cargo de agente de trânsito, sim. Tem os cargos da carreira administrativa, não. Aí depende do local que a gente trabalha. No meu caso, por exemplo, tem, porque a engenharia de trânsito não pode parar, né? É como uma fiscalização. Tem que estar sempre alguém ali monitorando. Horas. Exatamente. Mas assim, no cargo de agente tem essa possibilidade da escala. Então você que quer continuar tendo uma estabilidade e quer continuar tendo uma qualidade de vida, você vai ter um dia de folga para você fazer uma atividade física, para você cuidar então da sua saúde, para você cuidar da sua família. Aí pode namorar. Depois que passar no concurso, pode namorar. Principalmente quem já está casado, aí tem que namorar mesmo. Tá até na Bíblia essa passagem, depois eu falo para vocês. Entendeu? Isso aí. Então tem que namorar mesmo. Mas então a qualidade de vida é fundamental. Excelente. Excelente. Né? Então, assim, eu acredito que vale a pena, principalmente quem já está focado nas carreiras policiais. Nós tivemos aí concurso para a Polícia Militar, para a Polícia Penal, e tem gente que já engatou nesse... Já engatou nas matérias. Nós tivemos a Polícia do Senado. Então, poxa, eu já estou engatado nessas matérias. Cara, o Detran é agora, tá aí. Então, vamos lá, vamos continuar. A qualquer momento, vamos pisar no acelerador e você acelerar o máximo que você puder para quando o edital sair, você já está lá na frente. Claro. Porque quando o edital sair, que eu vou ainda engatar a primeira marcha, até o carro pegar velocidade, já chegou aos 90 dias da prova. É possível, mas não é confortável e agora, com o planejamento, começando desde agora, né, gente? Já estamos com as nossas turmas aí do Detran, já aí todo mundo quente, porque como você disse, a gente já tem o pessoal que já vem do módulo essencial, que é um curso que nós temos aqui com as matérias básicas para todos os carreira concursos, policial. Né? Carreira policial e o específico para o Detran agora que nós abrimos, que como nós já falamos aqui inúmeras vezes, hoje
está para sair a qualquer momento. Sim. Provavelmente mais para o final do ano, né? Exatamente. Bom, mas a gente já está quase no fim. Gente, semana que vem já é setembro, então O tempo voa, né? O tempo voa. Tomara que seja só no final do ano que você ainda ganha aí os seus 3 meses estudando daqui para lá. O que a gente percebe, Claudine, é que o que aconteceu desse concurso atrasar um pouco foi o que aconteceu com o GDF todo, em relação à questão do fundo constitucional. Ah, sim. Então deu uma segurada, mas a CEPLAD, que é a Secretaria de Planejamento e Gestão, ela que coordena todos os concursos do GDF. Sim. Ela tem uma diretoria de concursos e agora a ordem é que retome os processos, já que nós tivemos agora a liberação do fundo constitucional. Então a gente acredita que as coisas vão andar com um pouco mais de celeridade para que a gente possa ter até o final do ano escolha das bancas e já ter um cronograma completo desse concurso. Mas é o que nós estamos falando. Não deixa chegar no final do ano, não. Não, tem que gente, começar agora. Vamos começar agora, Agora. Vamos começar. E a concorrência vai ser elevada. Por quê? A remuneração é muito atrativa, não só a remuneração, né? O cargo é muito atrativo, é um concurso muito atrativo. Para os cargos de analista e técnico, foram mais de 119 mil inscritos. Então, para a gente espera que seja uma quantidade bem superior a essa. Então, comecem já. Mas não desanima não, gente, porque cada um só precisa de uma vaga. Não desanimem. Eu chamo a atenção para a concorrência para alertar, para o pessoal começar a estudar agora. Não pode esperar o edital ser publicado, não. Verdade. Por isso que eu falo da concorrência. E até porque... Quantos inscritos foram? 119 para técnica analista. Aproximadamente 119 mil. E se você somar os cargos de técnica analista, com as vagas imediatas e o cadastro de reserva, eram 366. Sim. Que é mais ou menos o que a gente tem aí para um concurso de agente. Então, a expectativa é que realmente a quantidade de pessoas inscritas fique em torno disso. Sim. Entendeu? Ou até um pouco mais, quem sabe. Mas, gente, você não pode parar. Você está estudando, tem que continuar. Ainda mais num ano como... Não é num ano só, né? Nessa época. Nesse período agora que os concursos estão reaquecendo. Bombando. Exatamente. E, professor, dá para ser rico sendo servidor? Não, rico você não vai ser rico sendo servidor. Rico você tem que ser empresário. Você tem que fazer algo que ninguém fez até hoje para você se tornar rico. A realidade nossa hoje é essa. Mas ser concursado traz uma estabilidade, te traz uma garantia, uma segurança, uma tranquilidade. Eu costumo dizer para as pessoas, boa vida. Você fecha uma porta, entendeu? Né? Que você fecha uma das portas, que é a porta da pobreza. E a verdade é essa mesmo. Entendeu? E aí você vai então agora trabalhar em outros projetos que você porventura venha ter, mas poxa, eu sou um servidor, eu sou um agente público. Então, gente, vale a pena estudar. Entendeu? Professor, tem estabilidade. O senhor ficou rico sendo servidor? Não, fiquei não. Acho que ficou. Mas graças a Deus eu tenho estabilidade. Na minha vida, ser servidor foi uma benção. Entendeu? Porque a minha história de vida é uma história de superação. Sim, quando eu entrei no Detran com 19 anos, eu não tinha mais 19 anos? Eu não tinha mais nem pai nem mãe. Eu não tinha mais nem pai nem mãe. Minha mãe morreu, eu tinha 14 anos. Meu pai faleceu, eu tinha 17 anos. Então, o meu sonho era ser jogador de futebol. Até hoje eu jogo. Na verdade, eu não jogo, eu dou aula de futebol, né? Mas assim... Professor mesmo, até de futebol. Brincadeira. Mas para mim, ser servidor foi uma bênção. Entendeu? Sim. Então, eu garanti uma situação que naquele momento eu não tinha. Então, eu sou o irmão mais velho, tenho só eu e minha irmã, então tive que criar minha irmã. Então, ser servidor nos dá essa garantia. Gente, vale a pena. Se eu fosse você, eu começava a estudar agora. Se você ainda não começou, já está estudando? Continua, acelera, se organiza, porque vale a pena. E o Detran é uma benção. Sim. É uma mãe. É quase uma mãe. Sim. Que bom, professores. Olha que maravilhoso, né? Um concurso muito bom aí, direcionado. Você ainda pode também assegurar estudo para outros concursos, apesar que, gente, nem eu sabia que o Detran era tão bom assim, trabalhar no Detran, gente. Muito bom, uma possibilidade, uma janela, uma porta para quem quer ser servidor público, sim, agente público, muito importante. Cabe salientar também que assim, é uma posição de destaque na nossa sociedade. Sim. Como vocês falaram aqui, né? O agente público, principalmente do Detran, está cuidando da vida de todos. Sim. De toda a nossa comunidade, de toda a nossa região, de toda a nossa cidade, do nosso Distrito Federal.
né? Professores, nosso tempo já está acabando, né? Que pena. Mas O papo assim, tá tão bom. é um concurso maravilhoso, vale a pena, né? Para você que ainda não está estudando, comece agora, como disse o professor. Para você que está estudando, botar mais gás, técnica, determinação. Agora que os professores já desvendaram o concurso do Detran para a gente, deu mais água na boca, professora, deu mais água na boca. Espero que sim. Né? Então vamos lá, nós estamos com turmas, com matrículas abertas, né? Nós temos sempre módulos começando e vamos lá aproveitar para ter aula com esses professores maravilhosos que sabem dar o caminho das pedras, porque isso também é importante, ganhar tempo para o professor também direcionar e dizer: este conteúdo é significativo e vai te ajudar a passar no concurso. Então, professora Josiane, professor Jaime, muito obrigada, foi muito bom o nosso bate-papo, espero que para vocês também. Eu que agradeço. E fiquem ligados, porque a hora é agora, o dia é hoje, não podemos mais perder tempos. E é isso, nós vamos ficando aqui mais uma vez com o nosso podcast. Vocês podem sempre assistir no nosso canal do YouTube, em todas as plataformas de áudio. E até o próximo podcast. Até. Até mais. Obrigada.